Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Estamos chegando aqui em nome da 7K. A partir de agora, nós temos uma das maiores casas de apostas do Brasil junto com a AV. A 7K se junta a nós. Acesse o QR Code e também na descrição tem lá o link para você se divertir junto com a gente. Jogue com responsabilidade. Apostas são para maiores de 18 anos. 7K, parceira do AV, também do Craque Neto e também do Craque Hulk. Beleza, galera ligada aqui no Acorda Vascaíno dessa quarta-feira, véspera do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense às 8 horas. No lugar que todo vascaíno vai estar, pelo menos com o coração, com a alma e com a cabeça, e quem não vai poder estar presencialmente, com toda certeza, queria estar também. Maracanã, 8 horas da noite, a bola rola para Vasco e Fluminense nessa quinta-feira, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E olha, o Vasco precisa fazer a sua parte. Logicamente que o momento não é bom, vem de uma goleada sofrida pelo Atlético Mineiro, nos últimos jogos 7 derrotas, a situação não foi boa no Campeonato Brasileiro, mas olha, águas passadas, não dá para esquecer, é lógico, mas dá para botar uma pedra e pensar no presente e principalmente no futuro. Logicamente que o futuro a Deus pertence, mas você também precisa fazer a sua parte. E por falar em fazer a sua parte, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante, compartilhe para chegar a outros vascaínos, é só copiar o link e jogar lá nos grupos. Chama a rapaziada nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, convoca todo mundo, vamos ouvir e vamos bater um papo nesse Acorda Vascaíno, que é um quadro aqui do canal, onde a gente omite uma opinião e, claro, pedindo demais a sua participação. Os comentários estão abertos aqui embaixo, pode colocar aqui a sua mensagem, a sua opinião, se você concorda, se você discorda, fique à vontade, claro, com respeito e com educação, é o mais importante para a gente sempre trocar uma ideia aqui no canal Atenção Vascaínos. E olha, nessa véspera desse jogo contra o Fluminense, eu quero levar um papo com vocês, porque ontem no Bom Dia Gigante estive ao lado de Cláudio Vinícius Cerdeira e meu amigo, meu irmão Thiago Sena, ele que é capixaba, mas mora hoje no Espírito Santo, é professor de biologia, e foi trabalhar lá no Espírito Santo, casado, bacana, grande vascaíno, inclusive esteve também no jogo contra o Atlético Mineiro, saiu frustrado, mas estava lá presente e ainda tem muita confiança. Os dois, tanto Cerdeira quanto Thiagão, são caras que normalmente quando eu converso são caras altamente positivos. Logicamente que esse jogo contra o Atlético eles estavam meio pé atrás por conta da questão do time reserva, mas mesmo assim são caras muito positivos. E eu até destaquei essa positividade dos dois, trazendo um quadro com, por exemplo, 10 motivos para o torcedor do Vasco ter pensamentos positivos para esse jogo contra o Fluminense. E o principal deles, para mim, é a presença do torcedor do Vasco no Maracanã nas duas partidas. No primeiro jogo,
Claro que vamos ter maioria absoluta e eu não tenho quase dúvida nenhuma de que no segundo jogo também. Claro, vai depender da questão do resultado, mas o torcedor do Vasco você não precisa pedir para ele torcer, para ele poder acompanhar, para ele poder motivar, não tem jeito. O torcedor do Vasco sempre faz isso e sempre faz a sua parte, como sempre fez nesses mais de 125 anos de história do Vasco. E eu vou trazer um detalhe importante aqui para a gente bater um papo e trocar uma ideia. Por quê? Eu vou falar aqui porque a gente até no canal vem anunciando um produto nos últimos dias, que é a GoPump. Eu não quero fazer comercial aqui não, é apenas o seguinte, porque esse produto é um estimulador para o homem ter melhor rendimento na cama. Para dizer a verdade, eu vou falar um português, para ter mais tesão, é isso mesmo. E essa palavra que é a palavra da ordem que eu quero levar aqui nesse Acorda Vascaíno. Tesão. Eu vou contar uma história pessoal minha aqui, que ontem estive aqui mexendo nos meus guardados, meus drives aqui antigos, de fotos, de vídeos, de áudio, de trabalho, de família, enfim. E achei algumas coisas engraçadas e até de certa maneira, curiosas. Achei uma foto do meu início de carreira no jornalismo. Para quem não sabe, eu sempre quis ser jornalista, sempre quis trabalhar em rádio, era minha paixão. Ouvia Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Nacional, Rádio Tropical, todas as rádios aqui no Rio de Janeiro, que principalmente as rádios AM eram meus amigos, né? Os radialistas, os locutores, os repórteres, eram os caras que eu sempre ouvia, acordava ouvindo, ia dormir ouvindo, ou seja, o rádio sempre foi um cara que estava sempre do meu lado, era o meu grande amigo, era o meu grande brinquedo, era o rádio, porque eu amava isso, e eu queria trabalhar no rádio, logicamente, quando virasse um pouco mais velho, quando fosse mais profissional. Fiz a faculdade, até tentei fazer outras coisas, publicidade, informática, mas eu vi que não dava certo, eu tinha mesmo que seguir o que eu gostava, o que eu queria, que era o jornalismo e para trabalhar em rádio. E logo quando eu entrei na faculdade, em 2004, nesse primeiro semestre de faculdade, eu já comecei a buscar estágio para poder também já começar a trabalhar. Fiz estágio em 3 meses na rádio chamada Rádio Viva Rio, que é da ONG Viva Rio, fiz 3 meses lá. Nessa rádio fiz vários contatos com rádios comunitárias do estado do Rio de Janeiro, e a que eu mais fiz contato era uma rádio chamada Rádio Onda Livre FM, que ficava em São João de Meriti, dentro da Casa da Cultura de São João de Meriti, ali na Praça da Bandeira, Vila dos Teles. Para quem conhece ali a região, sabe que existia ali, não sei nem se existe mais ainda, a Casa da Cultura, tomara que sim, porque fazia um trabalho maravilhoso, mas a Rádio Onda Livre FM já não existe mais. E naquele ano de 2024, eu até vou pedir pro Igor Silva, que tá editando aqui esse vídeo, colocar essa foto aí na tela, que eu até tenho um pouco de vergonha, porque ainda tem cabelo um pouco, enfim, era uma outra, pense que tem mais de 20 anos essa foto, tá, gente? Então, dá uma tranquilidade, se vocês vão rir um pouco dessa foto, mas enfim, era o início da minha carreira ali em relação ao rádio, em relação ao jornalismo. Eu não tinha muita experiência e fui pra lá sem ganhar R$1 e fiz mais de 1 ano programas, produção, coordenação, tudo nesse estúdio aí que tinha uma estrutura muito básica, muito precária, mas claro, a gente fazia com muito amor e com muito empenho e com muito tesão. Por quê? Quando eu ouvia a rádio, o meu pensamento sempre foi: um dia estarei trabalhando na equipe esportiva da Rádio Globo. Era como chegar à seleção brasileira para mim naquela época. E tudo que eu fiz até chegar à Rádio Globo foi com muito empenho, com muito tesão. Eu nunca tive ninguém na minha família que foi jornalista ou radialista. Os contatos que eu ia fazendo era mesmo de trabalho, era mesmo no conhecimento, no contato, no bate-papo e também nas experiências profissionais. Depois que saí da Rádio Onda Livre, fui fazer jornalismo na Rádio Tupi, depois fiz outras rádios, fiz Rádio FM como Mix, Paradiso e Melodia como repórter aéreo, até chegar a oportunidade de trabalhar na Rádio Globo em 2012. Ou seja, mais ou menos ali quase 8 anos do início da carreira até chegar a minha, entre aspas, seleção brasileira, que foi chegar à Rádio Globo. Você está vendo fotos também da minha passagem pela Rádio Globo. Foram 5 anos maravilhosos, onde eu pude fazer tudo que o meu sonho queria. Era apresentar programas, era coordenar o panorama esportivo, era fazer reportagem em clubes, cobrir todos os times, Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Mesmo assim, fazia isso com muita dedicação, com muito tesão. O mesmo tesão na Rádio Globo, que era o meu sonho, era o mesmo lá de 2004, quando entrei também na Rádio Onda Livre FM. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, torcedor:
Logicamente que eu não preciso pedir muita coisa, mas os jogadores do Vasco precisam colocar na mente que essa palavra, tesão, empenho e vontade, não podem faltar nesse primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O Vasco precisa entrar com muito empenho focado em buscar o resultado. Até porque não jogou o fim de semana e esse empenho, se vocês mostrarem em campo, o torcedor vai junto. O torcedor sempre vai junto. O torcedor sempre faz a sua parte e vai fazer também com muito tesão nas arquibancadas, nas sociais, nas cadeiras, enfim, qualquer parte do Maracanã e até fora do Maracanã. O torcedor vai mandar pensamentos positivos. O momento não é bom, a gente não pode esquecer o momento ruim, mas mesmo assim, nesse momento, nessa semana, nesses dias que precedem essa semifinal, o pensamento precisa ser positivo de todo mundo. É lógico, torcedor, eu não vou fazer nenhuma crítica aqui ao torcedor que ainda está com o pé atrás, ainda está desmotivado, sem problema nenhum, mas vamos juntos, vamos pensar positivo que dá sim para ganhar o Fluminense. Lembrar que esse mesmo Vasco, há menos de 2 meses, venceu o Fluminense no Maracanã por 2-0. Esse time já deu alguns resultados importantes e por que não voltar a vencer nesse jogo de quinta-feira? Acho que o pensamento tem que ser positivo. O Vasco no histórico tem muito mais vitórias que o Fluminense. O Fluminense é freguês do Vasco. Lógico que o momento deles é bom. Foram semifinalistas do Mundial, 5º colocado no Campeonato Brasileiro, já estão classificados para Libertadores, mas olha, isso pouco importa na hora que a bola rola. A hora que a bola rola, se o torcida do Vasco, se essa camisa aqui tiver empenho, dedicação e tesão, eu tenho certeza que o Vasco vai conseguir essa vitória nesse primeiro jogo. E aí, torcedor, gostou dessa minha resenha? Não gostou? Concorda? Não concorda? Discorda? Eu vim aqui fazer esse Acorda Vascaíno com muito empenho, com muito tesão, para, claro, buscar também o lado positivo do torcedor. Vamos em busca dessa classificação e daqui a pouco, às 10 horas, estarei ao vivo no Bom Dia Gigante, também contando com a sua participação e o seu comentário. Então se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você acha que o pensamento positivo tem que ser assim, tem que ser olhado com motivação e também para buscar esse empenho de buscar essa vitória no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilhe para chegar a outros vascaínos. Grande abraço, até daqui a pouco, 10 horas, no Bom Dia Gigante, ao vivo, com muita informação, participação e, claro, contando demais com você no chat para bater um papo com a gente. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!